Olá, boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o tema de hoje da nossa live, que é organização no trabalho. Nossa, começamos bem com a internet já, né? No trabalho e nos estudos. Pronto. Comentário fixado. Boa noite todo mundo que tá entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre organização nos estudos e no trabalho, né? Porque afinal de contas, acho que o que eu vou dizer aqui hoje eu uso principalmente para trabalho, mas uso para estudo também, de rotulagem. Mas é uma linha que eu sigo desde a época do colégio. Então, acho que dá para adequar para tanto estudo quanto trabalho. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, gente, o que eu vou dizer aqui hoje é simplesmente o que eu faço, tá? Não quer dizer que é a melhor forma, não quer dizer que é o único jeito correto, não quer dizer que você tem que fazer igual. Eu só vou passar pra vocês a forma que eu me organizo no meu dia a dia e que, assim, no trabalho com rotulagem especificadamente, eu posso dizer que faz toda a diferença. Porque é um trabalho criterioso, é um trabalho que precisa de atenção, é um trabalho que envolve muitos detalhes e se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente vai errar, a gente vai deixar escapar alguma coisa importante, a gente vai esquecer de revisar alguma coisa e aí, né, a gente vai ter consequências porque o nosso rótulo vai sair errado. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês essa organização e fiquei feliz que vocês toparam. Boa noite, boa noite. Outra coisa que eu queria dizer também, que é muito importante, é o seguinte: não se enganem, eu não sou uma pessoa organizada, tá? Não é que eu sou, tipo, a louca da organização e que tudo meu é muito organizado. Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Principalmente quando eu era criança. Então, eu era aquela criança que deixava tudo jogado, que vivia de castigo porque o quarto estava uma bagunça, que a mãe vivia mandando arrumar o armário. Então, tipo, eu sempre fui muito desorganizada. Até hoje, a gente cresce, amadurece, precisa cuidar de uma casa, não é mesmo? Mas até hoje, se eu precisasse me classificar como organizada ou como desorganizada na vida em geral, eu diria que eu sou muito mais para desorganizada. Mas com trabalho e com estudos, eu sempre fui extremamente organizada. E eu, inclusive, vou falar o porquê disso no decorrer dessa live aí, a gente vai bater um papo. Inclusive, gente, falando em bater papo, eu quero que a live de hoje, eu quero, né? Vocês também precisam querer. Mas a minha intenção é que a live de hoje realmente seja um bate-papo. Então eu vou ficar de olho aqui no chat e vocês podem compartilhar também dicas de organização, se vocês são organizados, se vocês são desorganizados, o que vocês estão achando. E como a gente fez da última vez, eu vou postar uma foto no feed depois da live. E aí eu quero que vocês deixem lá nos comentários qual foi o insight que vocês tiveram aqui, o que vocês acharam legal, o que vocês vão tentar aplicar, se vocês se organizam de forma totalmente diferente. Deixem lá nos comentários, porque daí eu consigo responder todo mundo, que aqui no chat às vezes passa, né? E outra coisa que eu queria falar antes da gente começar também, gente, é que assim, o assunto de hoje é organização, tá? Então, qualquer assunto diferente desse eu não vou responder aqui. Qualquer dúvida diferente dessa, guarda pra caixinha de quinta-feira que eu vou abrir pra nossa live de quinta-feira e pode mandar lá que aí eu respondo na live de quinta. Combinado? Então é isso. Por onde a gente vai começar, gente? Por onde eu vou começar, né? Com, assim, meu braço direito e esquerdo, que eu não vivo mais sem, que é o meu planner. Então, sim, eu tenho um planner, que é uma agenda, né? Mas ele é divididinho entre os meses aqui, dá pra ver. Aqui são os meses.
E aí, esse aqui que eu tenho, eu vou até mostrar um de junho mesmo, pra vocês verem o que foi minha sexta-feira. Então aqui tem dividido os dias. E eu vou escrevendo aqui absolutamente tudo o que eu preciso fazer naquele dia. Tudo, não é só trabalho, é tudo, pra eu conseguir me organizar nos horários. Então eu normalmente planejo a minha semana no domingo. Então eu sento domingo assim 15 minutinhos e eu escrevo aqui absolutamente tudo o que eu tenho pra fazer. Hoje, como a gente tá vivendo em épocas de isolamento social, que a gente não tá saindo muito pra fazer nada fora de casa, basicamente, pelo menos aqui em São Paulo, as regras ainda estão assim, não foram flexibilizadas ainda, eu não tô fazendo muitas coisas fora. Então, assim, antes eu tinha academia, tinha o dia de fazer a unha, ia no salão, sei lá, ia no supermercado, tinha que levar o cachorro pra tomar banho. Então, tinham algumas coisas assim, eu colocava tudo. O horário da unha, o horário que eu ia no supermercado, o banho do cachorro, tudo que eu precisava fazer vai aqui, porque daí eu me organizo e eu consigo ter ideia de quantas coisas eu vou precisar fazer no meu dia. Hoje em dia, eu coloco o quê? Tudo de trabalho e basicamente tudo de trabalho. Coloco exercício, porque a academia do meu prédio tá aberta, você precisa marcar um horário. E isso só pode usar sozinho, tem álcool lá, eu passo álcool, então eu tô fazendo esteira na real, né? Vamos falar a verdade, passo álcool lá na esteira, fico lá caminhando, fico trabalhando às vezes no celular e andando, né? Igual hamster andando pra lá e pra cá. E aí então tô colocando basicamente só trabalho e exercício. E eu sou uma pessoa muito visual, gente, então assim, eu preciso escrever. É necessário ter um planner físico igual esse aqui, que é uma agenda mesmo? Não, você tem como se organizar no celular, tem calendário de computador, tipo o Google tem um calendário, a Apple tem calendário, você pode se organizar assim. Eu não consigo me organizar no virtual, eu não consigo. Parece que a minha cabeça não absorve quando eu simplesmente anoto no virtual. Então eu preciso escrever e eu marco tudo que foi concluído ou não. Então aqui o que eu me propus a fazer... Aqui o que eu me propus a fazer, tudo que tá verdinho são tarefas que eu concluí. Então eu faço um checkzinho verde. E tudo que eu não consegui concluir, eu coloco um xizinho roxo. Porque daí a hora que eu bato o olho no meu dia ou que eu bato o olho na minha semana, eu consigo ter uma ideia muito fácil, só pelas cores, do que eu consegui concluir, do que ficou faltando e se eu conseguir concluir mais coisas do que não. Né? Porque outra coisa, eu não sou uma pessoa muito procrastinadora, gente. Então eu não sou dessas que fica adiando. Muito pelo contrário. Se eu escrevi uma coisa aqui no meu planner pra fazer hoje, eu, preciso fazer ela hoje. Me dá um certo banho de deixar sem fazer. Por isso que eu tava tão pé da vida na sexta-feira. Porque olha só, a minha semana foi muito boa. Ó, tudo verdinho. Aí chegou na sexta-feira, olha que beleza, minha sexta-feira. Eu nem tinha muitas coisas pra fazer, né? Porque assim, na verdade eram coisas que demoravam muito pra serem feitas. E na sexta-feira é o dia que eu tô indo ao mercado e levando o cachorro pra tomar banho. Então tinha mais isso e coisas que levam um tempo. Então eu não coloquei tanta coisa, porque como eu disse, como eu anoto tudo, eu consigo gerenciar bem o meu tempo. E aí eu basicamente consegui concluir nada. O que eu consegui fazer? Eu consegui fazer uma reunião que eu tinha de manhã, consegui levar o cachorro no banho e consegui ir ao mercado. Depois, tudo verde, gente. Tudo roxo, tudo X roxo. Deu pra fazer nada. Não consegui fazer nada. Por isso que eu tava, enlouquecida. Porque a minha semana tava vindo muito de boa. Pouquíssimas coisas eu não tinha conseguido fazer. Uma delas foi exercício na segunda, que deu rolo lá com o horário da academia, não consegui ir. Tudo bem, né? Problema nenhum. Mas aí outras coisinhas que faltou um pouco de tempo, tal, deixei para outro dia. E sexta-feira desandou tudo, ficou tudo roxo. Mas é isso, gente, basicamente. Então aqui no meu planner eu coloco absolutamente tudo que eu tenho para fazer no dia e programo isso tudo no domingo. Então domingo eu sento um pouquinho, normalmente à noite, assim, e escrevo rapidão, organizo a minha semana.
e o que vai aparecendo ao longo da semana, porque também não é domingo, eu sei tudo que eu tenho pra fazer, eu vou aqui e já vou anotando, tá? Então essa é tipo a minha central de controle, digamos assim. E aí fica tudo aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Carol falou, organização é tudo. Organização é tudo. A Franciele falou, que legal, domingo é um dia que eu tiro pra planejar a semana. Então, eu também. Planejo minha semana toda no domingo. Tenho muita dificuldade para organizar as coisas no meu dia a dia, a Bruna falou. Bruna, começa aos poucos. E assim, gente, o que é mais importante de tudo de entender na organização? Você tem que saber o que funciona pra você. Então, igual eu falei, eu sei que eu sou a pessoa que eu preciso escrever, eu preciso bater o olho e entender o que tá acontecendo, por isso eu uso muita cor, ó. Eu tenho aqui as minhas canetinhas principais, que são marca-textos, então eu tenho uma de cada cor, cada uma eu sei que significa alguma coisa. Eu tenho dessas canetas aqui, eu tenho de várias cores também, e não é pra deixar tudo bonitinho, porque eu escrevo uma coisa de cada cor e aí fica tudo coloridinho, bonitinho, não é pra isso. É pra ser visual mesmo, é pra eu bater o olho e já entender o que tá acontecendo ali. Então, eu já tenho pra mim que cada cor é uma coisa diferente, cada cor significa uma coisa diferente, e eu bato o olho, pra mim já é muito claro o que tá acontecendo, como é que tá meu dia, como é que tá minha semana, como é que tá aquele trabalho, o que já evoluiu, o que não evoluiu, o que eu preciso cuidar, o que já tá tudo bem. Então, eu sou muito visual nas cores, dessa forma. Então, eu acho que você tem que começar aos poucos, tipo assim, organiza um setor da sua vida, sabe? Ou então organiza uma parte do trabalho, porque assim, gente, importante dizer, né? Que eu falo assim, eu trabalho com rotulagem, mas o que eu trabalho com rotulagem? Porque assim, eu dou mentoria, então eu tenho pessoas que fazem mentoria comigo, eu dou consultoria, então eu tenho os meus clientes de consultoria, eu tenho Vida de Rotulagem, que tem mais de 270 alunos, então, que todos estão vigentes ainda, porque ninguém deu um ano ainda. Então, eu tenho 270 alunos para dar aula ao vivo, para responder no suporte, para tirar dúvida. Então, eu tenho todos esses alunos do Vida de Rotulagem. Eu tenho que cuidar do curso, porque eu tô sempre procurando coisas novas para colocar no Vida de Rotulagem. Eu tô sempre olhando o que tá acontecendo para atualizar, para levar um assunto, para ver o que eu vou agregar no Vida de Rotulagem. Eu tenho o Instagram, então eu tenho que criar conteúdo pro Instagram. Eu venho aqui, faço live 2 vezes na semana, respondo o pessoal na DM, posto todos os dias, só não tô postando no final de semana, mas eu tô fazendo 3 posts por dia aqui no Instagram, mais a live. Aí tem o Facebook do Rotulagem também, então eu tenho que dar uma passada lá, ver o que tá acontecendo. Eu tenho o YouTube do Rotulagem, então também tenho que ir lá, passar lá, ver o que tá acontecendo. Tenho o e-mail do suporte, tô fazendo certificado da Semana da Rotulagem. Então, assim, eu trabalho com rotulagem, mas esse trabalhar com rotulagem tem muitos braços, então eu faço muita coisa com rotulagem. E aí, se eu não me organizar, gente, alguém vai sair perdendo. Ou eu não vou postar aqui, ou eu não vou dar um suporte tão legal pro pessoal do curso, ou o curso não vai ser atualizado, ou eu não vou responder e-mail, ou o Facebook vai ficar esquecido, ou o YouTube vai ficar esquecido, ou eu não vou fazer um trabalho legal de consultoria, ou a mentoria não vai ser boa. Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer com rotulagem. Então, se eu não me organizar dessa forma, fora a reunião que aparece, cliente novo chegando, que você precisa conversar, entender o que é o trabalho e tal, então eu realmente preciso me organizar com tudo isso. E aí, Bruna, voltando aqui que você tem dificuldade de se organizar, eu acho que essas são as 2 principais coisas. Começa aos poucos, pega uma área que você vai organizar do seu trabalho. Então, nem seja assim, vou me organizar para estudar um pouquinho de rotulagem toda semana. Vou me organizar para, lá na empresa, organizar o que eu vou fazer na ordem que eu vou fazer. E entende qual é a forma que você consegue se organizar melhor. Se é escrevendo, se é anotando no celular, se é colocando em um calendário online, ou se você... Tem gente que precisa falar. Então, sabe o que você pode fazer? Cria um grupo no WhatsApp só com você. Então, você vai lá, cria um grupo, adiciona, sei lá, sua mãe, seu pai, um amigo de confiança, um namorado, marido, sei lá. Depois exclui essa pessoa e aí vai ficar um grupo onde só tem você. E aí você pode mandar várias coisas lá.
Então você pode mandar áudio pra te lembrar das coisas nesse grupo do WhatsApp, que só tem você pode mandar foto, você pode, enfim, pode ser uma forma que você tem de se organizar também. Eu tenho um grupo do WhatsApp que é só meu, eu mando imagens que eu quero lembrar, mas não quero deixar salvo no meu celular, eu mando lembretes, eu mando áudios falando comigo mesmo, então funciona também. Ó, a Cris da Nutriver Consultoria falou que tá usando o Trello, vendo se me acostumo, gosto do papel também. Eu tenho o Trello também, gente. O Trello é uma ferramenta gratuita, online, que tem como você acessar o site, tem como você ter o aplicativo no celular também, e ele é feito para organização. E é legal porque você consegue compartilhar os seus... Ai, como que eles chamam? Ah, me fugiu o nome agora, mas você faz tipo murais, sei lá. E você consegue compartilhar com outras pessoas. Então, assim, eu uso o Trello, mas é uma coisa que eu esqueço, porque, igual eu falei, eu preciso escrever. Então, eu começo a colocar as coisas lá no Trello, ou só pra mim, ou eu tenho um Trello compartilhado com a minha sócia agora também, mas, tipo assim, eu esqueço de ir lá, daí eu vou lá e atualizo um monte de coisa que já foi feito, só pra deixar marcado. Mas o que funciona mesmo pra mim é escrever. A Carol perguntou, e para estudos, vocês escrevem em algum caderno ou computador? Carol, para estudo eu faço exatamente a mesma coisa. Gente, eu me organizo assim, vocês vão ver que eu tenho, tipo, vários cadernos, eu tenho uma agenda e eu sempre fui assim. Então eu sempre fui a pessoa que teve um caderno para cada matéria, eu sempre fui a pessoa que eu precisava escrever pra lembrar. Então, tipo assim, eu ia estudando com o meu caderno e ia escrevendo, tipo, um resumo do que eu mesma tinha escrito pra lembrar. Então, eu era a pessoa que eu precisava fazer exercício, tipo assim, eu precisava escutar a explicação do professor e ir escrevendo com as minhas próprias palavras. Então, às vezes, eu nem copiava do quadro o que estava escrito, eu ia escutando o que ele estava falando e ia escrevendo com as minhas próprias palavras. Depois eu resumia o que eu mesmo tinha escrito, porque eu preciso ficar escrevendo pra lembrar e pra estudar. Então eu nunca gostei de ter, tipo, fichário, que daí fica tudo no mesmo lugar ali, por mais que tenha divisórias. Não gostava de ter fichário, eu tinha fichário porque era moda na minha época, né? Eu nem sei o que as pessoas usam na escola hoje em dia. Mas na minha época fichário era moda, eu tive fichário, mas eu não consegui me organizar. Então eu sempre tinha um caderno para cada matéria. Eu não gostava nem daqueles cadernos de 10 matérias lá. Era um caderno para cada matéria. Cada caderno tinha uma capa totalmente diferente, que era para eu saber já do que ele era. E eu sempre ia me organizando assim, com cor, com tópico e fazendo resumo. Então, tipo, o que funcionava para mim na época, desde a época de escola, eu trouxe para tudo. E hoje tô no trabalho assim. Eu não consigo nem organizar as coisas de casa, nem no físico, nem no virtual. Mas, Thiago, eu falei aqui no começo, pra organizar a casa eu já não sou tão boa. Igual eu falei, eu não sou uma pessoa organizada. Eu sou muito organizada com trabalho, tá? Então, assim, não acho que você vai chegar aqui na minha casa é impecável, tudo meu impecável, meu carro é impecável, minha mesa é impecável. Não. A minha organização para trabalho é muito boa, de resto eu fiquei devendo, acho que eu trouxe tudo pro trabalho. A Tati falou que fez um grupo do WhatsApp só pra ela, que é muito bom mesmo. Bastante gente que usa Trello. Tá, gente, então Planner é minha central de controle, né? E aí, como eu disse, eu tenho vários braços na rotulagem ali. Tem consultoria, tem mentoria, tem o Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem o vídeo de rotulagem, tem os alunos, então tem muita coisa. Aí, o que eu tenho? Eu vou por ordem, então. Aí eu tenho esse caderno aqui, que eu não vou mostrar a capa porque é da minha empresa e eu não tô aqui pra fazer propaganda, não é mesmo? Então eu tenho esse caderninho aqui, que tem essa capinha vermelha, que eu uso para fazer anotações em geral. Então, como assim anotações em geral, Aline? Por você não tá falando que, é preciso se organizar, que cada coisa tá em um lugar? Sim. Só que esse caderno aqui, eu uso, por exemplo, assim, vou ter uma reunião com um cliente em potencial. Eu não vou escrever já no meu caderno de clientes, porque eu não sei se ele vai se tornar um cliente. Então eu venho nesse caderninho aqui que é mais geral, que é onde eu vou anotar, por exemplo, o nome dele, o que é a empresa, com que ele trabalha, quantos produtos seriam, que tipo de rótulo ele quer. Então eu vou fazer aqui tipo um pré-agendamento dele, né?
Pra eu entender o que ele quer, quem é o cliente e tal. Mentoria é a mesma coisa. Ah, quer conversar pra entender o que é a mentoria? Vamos conversar. Anota aqui quem é a pessoa, onde ela trabalha, o que ela quer com a mentoria, será que vai ser adequado ou não. Então eu vou deixando aqui. Eu anoto aqui também ideias iniciais de post. Então, tipo, quero fazer um post sobre, sei lá, suplementos. Aí eu começo a rascunhar aqui. Tipo assim, quero fazer um post de suplementos falando sobre isso, isso e aquilo. E aí eu vou anotando tudo aqui em geral, tá? Então esse é o caderninho de anotações em geral. Aí, eu tenho esse caderninho aqui, que aí sim aqui tá quem já virou cliente. Então, tive lá aquela conversa inicial, anotei as coisas, a gente evoluiu a conversa, fechou o trabalho, beleza? Aí, eu começo a anotar tudo aqui. Aí, eu anoto aqui o que é a empresa, quais rótulos ele mandou, quais alterações precisava fazer, como que eu me organizava, tipo, aí deixo anotado se tem alguma coisa que eu preciso perguntar. Porque eu não gosto de ficar mandando toda hora assim, então eu tô fazendo um rótulo. Vi aqui que eu preciso de uma informação. Manda pro cliente, tipo, por WhatsApp ou por e-mail. Vi outra, manda pro... outra... Então não, eu vejo, aí eu faço todas as anotações de perguntas, questionamentos, dúvidas que eu tive pra conversar com o cliente, tudo de uma vez só. Seja por ligação, por WhatsApp, por e-mail. Eu não fico mandando toda hora, sabe? Então eu mando tudo de uma vez. E aí eu vou anotando nesse caderninho aqui, que daí já é com quem eu estou trabalhando de fato, tudo que eu preciso fazer, anotações que eu não posso deixar de colocar no relatório, porque claro que eu não vou entregar fotos do meu caderno pro cliente, não é mesmo? Então eu coloco tudo num relatório, bonitinho e tal, mas conforme eu vou fazendo, eu vou anotando coisas aqui que eu não posso deixar de falar, que eu não posso esquecer, que são observações ou alguma coisa que precisa de mais atenção, dúvidas, então eu vou anotando tudo aqui. O que eu gosto de fazer também? Quando o cliente já tem a arte, eu peço para ele me mandar e eu imprimo. Então deixa eu até ver se eu tenho uma impressa aqui para mostrar. Então, vou mostrar de longe assim. Então eu imprimo, deixa eu tampar aqui. Eu imprimo a arte e vou anotando tudo em volta. Então, pra vocês verem, gente, quem é Salve Amazônia, não usa papel, eu reciclo papel, serve? Tô fazendo minha parte dessa forma, mas eu uso muito papel. Eu não uso papel desnecessário, então eu fico imprimindo tudo se eu não preciso, mas eu sou a pessoa que precisa escrever. Então, realmente, eu tenho caderno, eu imprimo o rótulo, eu anoto tudo no rótulo, porque pra mim fica muito mais fácil. Então, aqui, quando já virou cliente, ou de consultoria ou de mentoria, tá? Aí, passamos para esse outro caderninho aqui. Nesse caderninho azulzinho aqui, eu anoto tudo que é referente ao Vida de Rotulagem, que é o meu curso, né? O curso que eu dou online. Então, tudo que é coisa nova que eu quero pôr lá, projetos novos que eu tenho pro Vida de Rotulagem, se a mentoria com o aluno fica nesse caderninho aqui, o que eu quero mudar no curso, o que eu quero arrumar, se algum aluno falou alguma coisa legal, que pediu alguma coisa para mudar no curso, se é sugestão de aluno eu coloco aqui. Então, tudo do Vida de Rotulagem fica aqui. Contratos também, né, que a gente contrata serviços de terceiros. Eu deixo tudo escrito, não um contrato escrito aqui, né, gente? Mas, tipo assim, deixo escrito, preciso fazer um contrato com fulano de tal para tratar do assunto tal, é importante colocar isso, isso e aquilo no contrato. Então, eu deixo tudo aqui. Tudo que é referente ao curso, tudo que é referente ao Vida de Rotulagem tá nesse caderninho azul aqui. E aí, eu acho que tem como mostrar também que ele também é todo coloridinho. Deixa eu ver aqui uma parte que tem. Então eu uso cores em tudo mesmo, ó. Então vocês podem ver aqui, tem rosinha, tem verde, tem roxo. Eu vou colocando tudo em cores porque é aquilo. Eu bati o olho, eu já sei do que se trata a cor. Então eu já sei o que estava acontecendo ali. E aí, tudo que é do Vida de Rotulagem fica aqui. E por fim, de cadernos, que a Carol acabou de falar, nossa, quanto caderno!
Eu me organizo muito assim, eu sempre fui assim, igual eu falei, eu tinha um caderno pra cada matéria, eu não consigo misturar as coisas, gente, porque assim, isso não quer dizer que isso é certo, tá? Porque às vezes, se, Carol, por exemplo, você for tentar ter vários cadernos, você vai se perder. E aí você vai falar, tipo, ai meu Deus, onde que tava aqui? Era um caderno azul, era um caderno estampado, era um caderno vermelhinho, será que eu anotei no planner? Será que eu... Então, tipo, não é pra todo mundo que funciona assim, mas pra mim funciona muito bem assim. Porque eu já sei exatamente onde eu vou. Então, se você me liga e fala, Aline, eu preciso saber daquele seu cliente de consultoria, eu já sei que tá nesse caderno aqui, se ele é mais antigo, eu sei que ele tá aqui no começo, se ele já é mais avançado, eu sei que ele já tá aqui pro final. Então, eu sei exatamente onde tá. Ou então você fala, ah, aquele negócio do curso. Tá, já vou pegar esse caderno aqui, então eu já sei que tá aqui. Ah, você conversou com um cliente que pediu um orçamento, mas não rolou? Ah, conversei. Então tá aqui. Então eu já sei onde tá, eu não preciso ficar procurando, sabe? Eu não preciso ficar... Enfim, eu me organizo melhor assim, como eu disse. Não quer dizer que é regra, não quer dizer que todo mundo precisa se organizar assim, não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo assim. O meu marido mesmo, gente, ele, tipo, fica em pânico com isso aqui. Ele fala, meu Deus, como que você consegue um monte de caderno? Porque ele se organiza todo online. Pra ele funciona muito. Ele usa o calendário do Google, ele anota as coisas no celular dele e ele se resolve muito bem assim. Tá ótimo. Eu nem olho o calendário de Google. Se você marca um negócio comigo no calendário, eu preciso anotar aqui, porque senão eu vou esquecer, fato. Lembrete de celular eu até coloco, mas tipo, só pra coisa muito básica que eu vou resolver no celular mesmo. Tipo, sei lá, você precisa mandar um WhatsApp amanhã às 10 da manhã para tal pessoa para perguntar isso. Aí eu coloco o lembrete no celular, porque daí eu vou estar com o celular na mão, vai aparecer o lembrete, eu já vou lá no WhatsApp naquela mesma hora e mando. Agora, se vem o lembrete do celular pra uma coisa que eu preciso, sei lá, sentar no computador e resolver, acabou, passou, não vou fazer. Não vou fazer. Então eu me organizo muito assim. E aí eu tenho essa Moleskine pequenininha aqui, que eu nem mostrei no primeiro dia que eu comecei a falar de organização, porque ela tava no meu carro. E essa aqui eu uso pra anotar coisas que vêm na cabeça e que eu preciso anotar na hora. Então, tipo assim, eu carrego ela na bolsa, eu carrego ela, deixo ela no carro às vezes, fica lá na minha sala de TV, ou na cozinha às vezes, porque tipo assim, eu tô fazendo comida e vendo alguma coisa no Instagram. E aí eu tenho uma sacada de uma coisa ou pro curso, ou pra mentoria, ou aqui pro Instagram mesmo. Então, ao invés de eu vir aqui, sentar no meu escritório, pegar o meu caderno e tal e anotar, eu já anoto aqui. Então ela tá sempre espalhada pelos lugares que é pra eu conseguir pegar e anotar. Daí eu pego e anoto rapidão, tipo assim, fazer post sobre isso, anoto aqui. Aí depois, não faço isso todo dia, sei lá, domingo, quando eu tô organizando minha semana, ou sei lá, no meio da semana, eu pego ela e dou uma olhada nas coisas que eu anotei e aí eu vou distribuindo daqui pros cadernos de organização. Então eu passo isso, mas essa aqui é pra... Sabe gente que tem caderninho do lado da cama, porque normalmente é artista, assim, que sonha com as coisas, compõe uma música enquanto tá sonhando, daí tem um caderninho pra anotar rápido, pra não esquecer. É tipo isso aqui, mas eu não tô compondo música nenhuma, são coisas que vêm na cabeça. E aí, gente, pra finalizar tudo, eu tenho essa pasta aqui. Então, nessa pasta aqui, o que que tem? Tem as minhas coisas impressas. Então, tem, tipo, trabalho de rótulo, tem... Ó, o que que tem aqui? Quem viu esse rótulo aqui? Então, tem esse rótulo que eu fiz pra semana da rotulagem. Aí, aqui dentro tem uma pasta que eu tenho legislações impressas, porque eu já falei também... Ó, tem mais rótulo aqui. Porque eu já falei também que eu imprimo as legislações, né? Então eu preciso, claro que assim, eu não tenho impressa, por exemplo, mais a 259, a 360, porque essas eu já tenho uma intimidade maior com elas. Então essas eu checo online mesmo aqui, entro na biblioteca da Anvisa, pego ela lá, olho aqui o que eu preciso olhar online e beleza. Mas legislações novas que eu vou começar a estudar, eu sempre
imprimo. Então eu tenho impressa aqui agora, acho que nessa pasta, eu tenho as 2 consultas públicas da Anvisa de rotulagem nutricional que vai mudar, né, da nova, e tenho a de suplemento. Então atualmente são essas 2 que tem aqui. E aí, gente, a meu favor, o que eu posso dizer? Eu reciclo papel, tá? Então assim, na empresa do meu marido tem reciclagem. Então, às vezes ele leva pra lá. Mas aqui no meu prédio também tem coleta seletiva de reciclável e não reciclável. Então a gente separa todo o lixo. Então tudo que é papel eu jogo separado e aí eles reciclam. Então, pelo menos isso, não é mesmo? Já que eu uso um monte de papel, ao menos eles estão sendo reciclados depois. Mas é isso, gente. E aí, o que mais que eu tenho que me ajuda muito, falando agora na hora da rotulagem mesmo, principalmente da parte de consultoria, tem o checklist, né? Então eu desenvolvi o meu checklist, ele tá disponível para os alunos do Vida de Rotulagem. Só que assim, gente, tem gente que faz rótulo olhando o checklist. Então faz o rótulo acompanhando o checklist. Tá tudo bem, isso não tá errado, isso funciona. Eu não consigo. Todas as vezes que eu fui tentar fazer rótulo olhando o checklist, tipo, olhava o checklist, olhava pro rótulo, olhava o checklist, eu me confundi. Então, pra mim não deu certo. Então, o que eu faço? Qual que é a minha rotina? Como eu me organizo pra fazer um rótulo? Principalmente quando ele já tem a arte, tá? Quando o rótulo não tem a arte, eu pego um papel, claro, porque, né, como já ficou claro aqui, eu preciso escrever. Então eu pego um papel e vou desenhando o rótulo, mas não fazendo a arte. Eu pego um papel e divido ele. Então, tipo, aqui é painel principal, aqui são os outros painéis. Então, o que eu preciso ter? E aí eu vou montando o esqueminha do rótulo mesmo. Então, eu preciso ter uma denominação de venda que vai ser tal, e aí eu puxo setinha. Ela precisa estar em tamanho tal, ela precisa estar em fonte tal, ela precisa estar da cor tal. Daí eu preciso ter o peso líquido, qual o tamanho de fonte, onde ele vai estar, se vai colocar a expressão antes ou não, qual é essa expressão, qual é a unidade de medida. Então eu vou montando, porque, de novo, né, como já falei 1000 vezes aqui, eu sou muito visual. E aí depois, ou então, né, como eu mostrei aqui, se a pessoa já tem a arte do rótulo, aí eu imprimo ela e vou escrevendo, e vou puxando setinho, e vou corrigindo e vou fazendo. E aí, depois que eu já fiz tudo isso, que eu já olhei aquele rótulo, que eu já vi que pra mim já tá tudo ali, eu não preciso colocar mais nada, aí eu pego e passo no checklist. Aí eu abro meu checklist aqui, o meu checklist é uma coisa que eu não tenho impressa, então ele fica só no computador, então essas folhas eu salvei. Então eu abro ele aqui no computador e aí eu vou ticando. Então qual que é o primeiro item ali? Toda a ortografia do rótulo está na língua do país sem nenhum erro. Então, ortografia. Aí eu vou só olhando a ortografia. Tá escrito certo, tá certo, tá certo, tá certo. Beleza. Qual que é o segundo passo? Tal. Daí eu vou. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu passo o checklist depois que eu já fiz. Então depois que já saiu tudo da minha cabeça, que eu já olhei aquele rótulo, que pra mim tá feito, que tipo assim, eu entregaria ele daquela forma, aí eu vou passando no checklist. E aí, gente, pra mim funciona demais. Porque eu, no checklist, lembro de coisas. Então, às vezes, realmente, eu esqueci de colocar alguma coisa. Às vezes, não é nem que eu esqueci, mas a hora que eu leio a informação no checklist e olho pro meu rótulo, eu acho que meu rótulo tá errado. E aí, eu corrijo ali. Então, uma forma de escrever, um lugar que tá, uma fonte, alguma coisa assim. E quando eu vou checar legislações, eu também não imprimo, tá? Daí eu também pego online. E o que eu faço na hora, que também é uma parte da organização? Então eu vou trabalhar, sei lá, com um mix de frutas, que era um rótulo que tava ali. Então eu vou trabalhar com um mix de frutas. Quais legislações eu preciso para um mix de fruta? Então talvez eu precise de alergênicos, a de lactose com certeza eu não vou usar, então não, a 259, a 360, 359, enfim, todas as legislações que envolvem um rótulo de mix de frutas. Eu já deixo todas elas abertas aqui no meu computador.
Então eu vou abrindo em aba. Então, 359 em uma aba, 360 em outra aba, 26 em outra aba, 259 em outra, portaria 157 em outra, portaria 29 se for o caso em outra. Deixo tudo abertinho nas abas aqui. Talvez eu não precise consultar nenhuma. Aí eu só vou lá, fecho todas as abas e sigo minha vida depois que eu terminei de fazer. Mas se eu preciso de alguma, eu não vou precisar perder o tempo e nem o fio da meada que tava aqui. Essa expressão é velha, né? Enfim, nem o raciocínio que tava rolando aqui, eu não preciso parar, aí sei lá, ligar o computador se for o caso, ou abrir aqui, ir na biblioteca de alimentos, procurar a legislação, abrir a legislação, achar o que eu queria. Então nisso eu já perdi o raciocínio que eu tava aqui no rótulo. Então eu já deixo elas todas abertas, porque daí, tô em dúvida aqui nesse alergênico e tal, já abro, a 259 já tá aberta, eu só vou na aba dela e já vou ali na informação que eu precisava e já vi. Então eu não perdi o raciocínio, porque eu não precisei fazer mais um monte de coisa. Porque nisso que você abre aqui o Google, vai na biblioteca de alimentos. Isso que eu tenho a biblioteca de alimentos salva como meus favoritos aqui, a biblioteca e o Sysleges. Então, sei lá, se você tiver ainda é só clicar ali, mas se não tiver, procura a biblioteca de alimentos, aí dá um Ctrl F ali pra procurar a legislação que você quer, daí demora pra achar. A hora que você chega na legislação, você já pensa, o que eu queria mesmo? Que dúvida que tinha me dado mesmo? Aí você olha lá pro rótulo, aí a dúvida não vem mais, aí você fala, cara, mas eu acabei de ter uma dúvida aqui, o que eu tava fazendo? Já perdeu o raciocínio, já era, já passou, e aí às vezes o que acontece? Fica um erro ali, né? Porque você teve uma dúvida, na hora de consultar você fez tanta coisa pra chegar na resposta que você já não lembra mais, e aí às vezes passa, porque não vem mais na cabeça mesmo, e aí pronto, foi errado. Então eu já deixo todas as legislações que eu provavelmente vou precisar abertas. É lógico, gente, que no meio do caminho pode acontecer de ter uma legislação que você precisa verificar e aí você vai ter que procurar ela porque você não deixou ela aberta previamente. Mas, se você se organiza antes, você reduz muito esses contratempos que podem te distrair. Porque, como eu estava falando, trabalhar com rótulos, seja para elaborar, para corrigir, para validar, a gente precisa de muita atenção, como eu já disse aqui, já disse lá no Telegram, mas precisa de muita organização também. Então é um trabalho onde a gente precisa ser um pouquinho metódico, a gente precisa ser um pouquinho sistemático. Então essa organização faz com que você erre menos. Porque a sua atenção vai estar ali e você já vai ter organizado. Então é o que eu falo sobre ter um mapa, né? Ter este mapa é se organizar. Então ter essa rotina de como você vai fazer esse trabalho. Então assim, eu sou totalmente sistemática no meu trabalho. Imagina, a pessoa tem 7 cadernos, pouco sistemática. Mas eu sou realmente muito sistemática no meu trabalho. Então assim, eu desenvolvo ele exatamente da mesma forma sempre. Eu tenho meu mapa, então eu tenho as legislações que eu começo, tenho as informações que eu sempre olho primeiro, e aí eu vou seguindo essa rotina, e aí depois que eu já fiz tudo, eu passo no checklist, aí eu dou um tempo. Então quando eu mando lá a minha proposta de trabalho para consultoria, principalmente, eu sempre coloco esse tempinho que é para eu parar, para eu não pensar naquele rótulo um dia que seja, para depois pegar ele de novo para olhar, porque às vezes a gente fica tão em cima daquele trabalho que os erros começam a passar desapercebidos, porque você já olhou tanto para eles que você não identifica mais. Então quem trabalha em empresas de consultoria ou até mesmo dentro da indústria, às vezes tem alguém para fazer um double check, né? Então você vai lá, você fala o que você olha, o que você está fazendo, e aí depois outra pessoa vai olhar com outros olhos. Então isso é ótimo. Quem pode fazer isso é maravilhoso. Eu não tenho quem olhe para mim, eu não tenho quem faça esse double check para mim, porque eu trabalho sozinha. Então eu tento me dar esse tempo para dar uma esquecida naquele rótulo, para depois olhar de novo e tentar pegar algum erro, alguma coisa que passou desapercebida ali.
Mas, gente, organização no nosso trabalho é, assim, fundamental. Fundamental, fundamental. Diminui as chances de erros bobos, assim, drasticamente. Porque erros porque você não sabe eu ia falar matéria. Erros porque você não sabe a legislação, porque você não sabe a informação mesmo, aí a organização não vai adiantar nada, né? Mas, se você sabe do que você está fazendo, a organização evita que você cometa erros de bobeira. Ou porque deixou escapar, ou porque se distraiu na hora, ou porque esqueceu de olhar aquela informação, ou porque de repente o seu cliente pediu uma coisa muito específica no rótulo, ou pediu para você verificar alguma coisa e aí você anotou num papel, esse papel se perdeu, ficou no meio das coisas, você esqueceu depois e aí tipo passou e você não fez o que ele pediu. Então, tudo isso eu acho assim muito importante mesmo. Era basicamente isso que eu queria dizer. Mônica gostou da ideia das abas abertas. Ajuda muito. Você perde menos tempo. Porque assim, para abrir abas, você faz numa leva, você faz uma tacada. Você já sabe quais abas você quer abrir, de quais legislações você precisa. Vai lá e abre rapidão. Depois, no máximo, você não vai ter usado nenhuma, fecha todas de uma vez e acabou. Agora, quando você tá ali já entretida, já pintou a dúvida, aí você tem que abrir, aí a dúvida tá na tua cabeça, você tá abrindo a aba, olha, eu acho horrível. E outra coisa, gente, principal da organização, eu não sou uma pessoa ansiosa, tá? É lógico que todo mundo tem momentos de ansiedade, mas eu não sou uma pessoa ansiosa na vida, eu sou bem de boa quanto a isso. Mas não me organizar me causa uma ansiedade muito grande. Então, quando eu não organizo a minha semana, por exemplo, eu fico muito ansiosa, porque sempre parece que eu tô esquecendo alguma coisa, parece que eu tô deixando de fazer alguma coisa, parece que eu tô deixando alguém na mão. Então, se eu faço uma reunião com um cliente em potencial e eu, por algum motivo, não anotei, e aí ele vira um cliente mesmo, me dá uma ansiedade muito grande, porque daí eu não sei se eu perguntei tudo que eu devia, eu não sei se tinha alguma informação ali que eu precisava e que ele não me falou mais. Então, não me organizar me dá muita ansiedade, porque eu sempre tenho a impressão que eu tô fazendo alguma coisa errada e que eu tô esquecendo alguma coisa. Depois do workshop, porque veio o workshop, aí veio a abertura de turma, e aí foi a nossa maior turma do Vida de Rotulagem, e o pessoal muito animado, então já começou a falar, e eu já tava ali intertida com todo mundo, e ao mesmo tempo fazendo certificado, e respondendo gente, e criando conteúdo aqui, e tava com 2 clientes de consultoria ao mesmo tempo, e dando mentoria, e não sei o que lá, eu acabei me desorganizando muito. Então, o meu planner ficou um pouco parado, eu não tava programando a minha semana, eu tava anotando as coisas meio que tudo aqui, ou no vermelhinho, que são de anotações gerais, eu tava anotando tudo ali. E aí depois eu não sabia, e aí eu vi que eu comecei a ficar muito ansiosa, muito agitada, eu não conseguia dormir. Então, tem gente que recebeu certificado de madrugada, tipo domingo de madrugada, sábado de madrugada, sexta de madrugada, quinta de madrugada, porque eu não conseguia dormir. Aí eu vinha fazer certificado. Tipo assim, de madrugada mesmo, 3, 4 da manhã. Teve um dia que eu virei à noite, eu não dormi. Tipo assim, o meu marido saiu pra trabalhar, eu tava acordada ainda. Porque começou a me causar uma agitação e uma ansiedade muito grande, eu não sabia de onde estava vindo tudo isso. E aí eu vi que eu tinha parado de me organizar totalmente. E aí eu falei, não, acabou, calma, todo mundo pode esperar, dá um tempo. Aí fui, voltei, peguei o meu caderninho de anotações gerais, fui passando tudo pros cadernos devidos, voltei a fazer meu planner. Passou, olha que bizarro isso, gente. Passou, então eu realmente sou uma pessoa que eu preciso muito me organizar e ter uma rotina no trabalho, porque senão eu fico parecendo um peixe fora d'água, me debatendo sem fazer nada. Então, eu realmente preciso. E eu acho que para trabalhar com rotulagem, todo mundo precisa de um mínimo de organização. Porque não tem como, gente. A gente precisa trabalhar com muitas legislações. Às vezes a mesma legislação a gente aplica de formas diferentes nos produtos. E aí não tem como você simplesmente sentar ali e fazer um pouco de um rótulo agora, um pouco de um outro rótulo depois. Então, assim, ou até tem, né, se você conseguir se organizar assim, mas tem que achar uma organização que funcione pra você, que não necessariamente vai ser igual à minha,
mas você tem que achar que funciona pra você, porque senão você vai cometer erros e ninguém aqui quer cometer erros, não é mesmo? Ainda mais por bobeira. A Lucila falou, tem que dar um tempo pra gente mesmo. Eu precisei respirar e, tipo, volta tudo, reseta tudo, deixa eu me organizar. Outra coisa, que foi nesse tempo que eu me organizei de um seguinte modo. Eu tinha só um celular, era o meu pessoal e o meu celular de trabalho. Então, no meu WhatsApp eu tinha cliente, eu tinha pessoa de mentoria, eu tinha aluna do vídeo de rotulagem, eu tinha 2 celulares da minha sócia, porque ela foi mais esperta que eu e separou o pessoal e de trabalho. Então, eu tinha os 2 dela, aí eu tinha minha mãe, meu pai, meu marido, minha avó, minhas amigas, tudo no mesmo WhatsApp. E aí eu ficava louca, gente, porque, tipo assim... Aí tinha gente que esperava 10 dias. Eu nunca fui essa pessoa de não responder o WhatsApp 10 dias. Ficava lá 10 dias. Minha avó, às vezes. Um dia eu vi, tinha uma mensagem da minha avó esquecida lá, que eu nunca respondi. Às vezes ficava do meu pai, da minha mãe, às vezes era de aluno, às vezes era de cliente. Então eu tava ficando muito bagunçada. Aí eu revivi esse celular que tava aqui parado, né? Esse era o meu celular antigo, eu troquei por esse. Aí eu revivi ele e agora ele inclusive tem várias coisas aqui. E agora ele é de trabalho. Então esse celular aqui é bom também porque eu desligo. Então a hora que eu decido parar de trabalhar eu desligo ele e aí eu não vejo mais. Esse celular aqui fica logado no Rotulagem, esse aqui fica mais agora no meu Instagram pessoal. Então eu dividi também celular de trabalho e celular pessoal. Foi mais uma coisa pra eu me organizar. E foi nessa pausa que eu dei recentemente agora, pra voltar tudo aos eixos, eu decidi separar celulares, porque também tava ficando uma loucura. A Ingrid falou, no meu trabalho eu preciso de um gatilho pra desencadear as atividades da minha rotina de forma organizada, senão eu fico super perdida. Eu também. Tamo junto, Ingrid. A Fernanda, você já tá respondendo de certificado, é isso? Boa noite, Aline. Como estão os certificados? Estou ansioso para receber o meu e até agora nada. Ai, Fernanda, você é muito maravilhosa, já respondeu o Renan. É isso, Renan, na verdade a gente tem agora um pouco menos de 300 certificados para enviar, mas é muito provável que o seu já esteja no seu spam ou no lixo eletrônico do seu e-mail, então dá uma olhada lá, senão até o fim dessa semana você recebe. Lucila, será que isso? Será que isso é coisa de engenheira? Olha, Lucila, eu acho que todo engenheiro tem que ter uma cabeça meio sistemática, meio metódico, senão não é engenheiro, né? Então eu acho que sim, viu? Eu acho que pode ser sim. A Mel perguntou, como você faz o planner? Você compra aqueles meio que prontos ou você compra a caderneta e faz o seu? Não, eu compro um planner pronto que eu amo, tipo, eu comprei... A primeira vez que eu tive um planner, gente, foi em 2018, porque foi quando eu casei. Então foi 2018, eu casei no fim de 2018. E aí, além de todo esse trabalho que eu faço, eu ainda tinha que organizar um casamento, né? Então foi ali que eu vi que eu definitivamente precisava de uma agenda, que só cadernos não iam dar conta. Então eu tinha agenda na época de colégio e tal. E aí depois eu parei com isso de agenda. E aí quando eu fui casar, eu comprei de novo, porque e eu casei em Campinas, e eu moro em São Paulo. Então eu tinha que ficar indo pra Campinas e tal. E aí comprei planner, nunca mais larguei dele, porque mudou minha vida. E eu compro um de uma papelaria, ele é um planner pronto, mas você pode personalizar ele com algumas coisas que sejam interessantes pra você. Então, é isso. Ele é pronto, mas ele é personalizável. Mel também falou, nossa, Aline, eu fico assim também, se eu não me organizo, chego até a ficar sem dormir. Gente, é bizarro isso, né? A Fernanda falou que ela é mega ansiosa, por isso ela tenta se organizar ao máximo. Gente, eu acho que desorganização causa ansiedade em todo mundo. É que desorganização com trabalho, pra mim, causa uma ansiedade muito grande. E normalmente pessoas ansiosas não são organizadas. Vocês já repararam isso? Eu acho que pessoas ansiosas tendem a ser desorganizadas, o que causa mais ansiedade. A Fernanda falou que imprime até o checklist. A Cris falou que checklist é tudo. A Carol perguntou, o relatório que você entrega pro cliente é em forma de checklist? Não, não é em forma de checklist que eu entrego. Eu entrego um relatório mesmo,
onde eu escrevo considerações, o que precisa arrumar e tal, e sempre deixo referência, qual é a legislação, qual é o assunto que eu tô falando ali, qual é a legislação, às vezes deixo até o artigo, o inciso, onde tudo aquilo tá escrito, para ele conseguir checar, e às vezes eu mando a foto da arte dele com todas as correções. Então às vezes eu mando isso junto, não é sempre. Gabriel mandou, Gabriel é meu marido, gente. Aline, jantar tá pronto, chega de live, obrigado. Tá bom, Gá, já tô indo, já tá terminando. Daqui a pouco o Instagram começa a contar aqui também. Meus alunos, a Carol falou, meus alunos até zoam com a forma que eu organizo a bancada do laboratório. Nossa, mas bancada de laboratório, se não for organizado, você explode o laboratório, né? Se a pessoa não souber o que ela tá fazendo, qual que é o reagente que tá ali, onde que ela vai colocar. Você já pensou, pegou o reagente aqui, correu até lá, já pingou tudo no chão. Gente, tem coisas que não tem nem como não ser organizado, né? A bancada do laboratório, eu acho que é uma dessas. E ainda falou aqui pra Mel que a Atilibra tá com uns modelos de planner bem em conta. Esse que eu tenho, ele não é bem em conta, convenhamos, tá? Não é mesmo. Mas, foi o que eu me adaptei, e aí, sei lá, a gente compra uma vez no ano, né? A gente parcela lá, tá tudo certo. Ai, gente, sim, o jantar tá na mesa. Só que eu lembrei agora, muito coisa de... Ai, gente, idosa, né? Mas enfim, acho que quem tá aqui vai lembrar. Sabe, acho que era a TV Colosso, que tinha um cachorrinho que falava tá na mesa, pessoal! E aí saía todos os cachorrinhos correndo, eu lembrei disso agora. Ai. Teu marido viu que você esqueceu o ano do casamento? Eu espero que não, mas ele não é ninguém para me julgar, porque ele não é bom com datas. Gente, não se iludam. Não se iludam. Gabriel, estão te cobrando jantar aqui. Você vai ter que fazer jantar pra todo mundo. Isso foi uma coisa que eu precisei organizar também, gente. Porque ele chegou em casa hoje e falei, o negócio é o seguinte, você precisa fazer o jantar, porque eu tenho live, não consigo fazer nada. É isso, o jantar é seu. Vamos ver o que me espera. Porque Gabriel também faz o quê? Esquece de pôr sal na comida, né, Gabriel? Espero que você tenha se organizado e tenha colocado sal na comida, tá bom? Mas é isso, gente. Então, falei o que eu tinha que falar. Vocês concordaram comigo. Espero que as minhas dicas de organização sirvam para vocês se organizarem também. Mas o que tem de principal, gente? Mesmo assim, que não pode faltar. Achem a forma que vocês se organizam melhor. Então, às vezes não vai ser com caderno, vai ser online, vai ser através de calendário, vai ser com planner, vai ser com agenda, vai ser em um caderno só, vão ser em 5 cadernos diferentes. Então, achem essa forma que vocês se organizam melhor e não deixem de se organizar no trabalho. Tenham uma rotina mesmo, tenham um checklist se for possível, ou então sejam sistemáticos mesmo, metódicos, sabe? Porque isso, gente, diminui muito a chance de erro. Diminui muito que você esqueça alguma informação importante. E de quebra, ainda tira a ansiedade. Ou deixa menos ansioso aí, quem é ansioso. Pelo menos com isso, vocês não precisam se preocupar. E aí vocês podem ficar de consciência tranquila de que vocês fizeram o trabalho de vocês da melhor forma possível. E de que se algum erro aconteceu ali, não foi por falta de organização, não foi porque fez um trabalho desleixado, não foi porque fez de qualquer jeito. Vocês têm certeza de que vocês deram o melhor de vocês. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa de boa dessa live. Pretendo fazer mais conteúdo assim, tá, gente? Então, eu vou deixar uma foto agora aqui no feed dessa live. E aí comentem lá o que vocês pegaram de bom, se vocês têm dicas de organização legal para deixar para quem estiver ali também procurando dicas de organização. E também me contem, por favor, se vocês gostam desse tipo de conteúdo que não é legislação, mas sim como trabalhar com rotulagem de forma melhor. Tá bom? Então é isso, agora eu vou lá jantar, depois eu também conto pra vocês se o jantar estava bom e se tinha sal, beleza?
É isso então, gente. Um beijo, boa noite, bom começo de semana pra todo mundo e a gente se vê aqui na live de novo na quinta-feira, perguntas e respostas. E alunos do Vida de Rotulagem de todas as turmas que estiverem aí, nessa quarta-feira, depois de amanhã, tem a nossa primeira live dessa primeira turma lá na comunidade exclusiva dos alunos no Facebook, tá bom? Então quem ainda não fez a solicitação, faz lá. É isso, gente. Beijo, boa noite.